Pastor Márcio, por favor. Não fui eu. Não, nem você. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar o servo do Senhor aqui. Papai, entregamos nas tuas mãos a vida do pastor Márcio e abrimos nosso coração para recebermos a tua palavra. Senhor, usa-o com poder. E nós dizemos amém, Pai. Amém, igreja. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela: graça. Agora, para a pessoa que está do outro lado, fala assim: paz. Agora, olhe para mim e fala: graça e paz, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre algo muito, muito importante. E algo que a gente tem visto acontecer nesses dias, não só nas nossas vidas, mas no clima em geral. Vocês já perceberam o quanto que está chovendo nessa terra? Como dizem alguns, se chover mais a gente vai virar sapo. Ou não. De tanto que chove. E não é uma chuva apenas simples, né? Não é uma garoa. A minha sogra estava falando hoje, eu fui levar ela no banco, aí ela estava falando que se fosse só uma chuvinha ali, né? Mas é uma chuva constante, chegando a ser uma tempestade, né? Não sei se perto da casa de vocês choveu pedra. Alguém choveu pedra aí na casa de vocês? Olha só quanta... E as pedras eram grandes, não eram qualquer pedrinha. E a gente sabe que muitas pessoas tiveram as suas casas danificadas por causa dessas tempestades que vieram. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre as tempestades da vida e sobre o agir de Deus. As tempestades da vida, muitas vezes, chegam e nos surpreendem. As tempestades da vida, muitas vezes, chegam e abalam as nossas estruturas. As tempestades da vida, muitas vezes, são inevitáveis. As tempestades da vida nos alcançam de tal forma que, quando nós olhamos, nós já estamos no meio de uma tempestade. E quando isso acontece, para quem já passou por tempestade, ou quem sabe você está passando por uma tempestade hoje, você sabe que você não tem muito o que fazer naquele momento, porque as tempestades da vida são imprevisíveis. Elas chegam, e elas chegam sobre todos, sobre os ricos, sobre os pobres. As tempestades da vida chegam sobre aqueles que têm mais estudos, os doutores, mas também chegam sobre aqueles que não sabem ler. As tempestades da vida chegam para todos, porque as tempestades da vida são inevitáveis. As tempestades da vida acontecem de forma imprevisível, de forma que abalam a nossa estrutura, abalam a nossa emoção, abalam o nosso ser por completo. Certa vez, na nossa casa, houve uma tempestade que inundou tudo lá, e quando inundou a casa, a Paloma, minha esposa, a pastora Paloma, dá um oi. Pastora Paloma, ela é enfermeira, ela é conselheira cristã, com ênfase em psicogenealogia, ela é formada, ela é uma mulher virtuosa, e ela é uma guerreira de Deus, porque me aguenta há 23 anos.
e ela estava trabalhando, estava no posto de saúde, e eu com as crianças em casa, e quando inundou a nossa casa lá, a gente perdeu o controle de tudo, a gente não sabia o que fazer, ficou desesperado. Porque quando as tempestades da vida chegam, elas nos deixam desesperados. Uma doença que de repente aconteceu e não estava previsto, é uma tempestade que chegou das nossas vidas. Um diagnóstico que para os homens é incurável. Quem sabe um filho que criamos com tanto zelo, tanto carinho, tanto amor, e ele cresce e de repente esse filho começa a fazer coisas que nós não imaginávamos que ele ia fazer. Eles começam a nos decepcionar, começam a andar por caminhos que não foram ensinados a andar. E a tempestade vem e bate sobre nós. As tempestades da vida, elas são imprevisíveis, e todos passam por elas. Todos nós vamos passar por elas. Se você já passou por várias tempestades, se eu perguntar aqui, pedir para alguém levantar a mão aqui pelas tempestades que já passaram, tenho certeza que a maioria vai levantar. Quem sabe hoje você está passando, ou quem sabe você vai passar por uma tempestade. Uma tempestade da vida é um luto doloroso em nosso coração, que passamos, a perda de um ente querido. As tempestades da vida são um divórcio que acontece de repente, que é algo que você não esperava, ou aquele cônjuge que de repente tem atitudes diferentes e estranhas do que você imaginava. Porque as tempestades da vida são para todos nós. E quando nós entendemos isso, nós podemos olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus como nós podemos passar por essas tempestades quando elas acontecem em nossas vidas, para que possamos passar e não morrer na tempestade, mas passar por esse lugar e assim chegar do outro lado com mais fé em Deus, com mais conhecimento de Deus, com mais intensidade na busca por Deus, com o coração mais quebrado diante de Deus, com o coração mais quebrantado diante de Deus. Quando nós passamos pelas tempestades da vida, nós temos a possibilidade de sair delas melhores. Mas isso vai depender da nossa conduta diante da tempestade. E por isso eu quero ler um texto com você aqui, para que a gente possa entender como os discípulos de Jesus, ao passarem por uma tempestade, o que aconteceu com esses discípulos e como foi o agir de Deus. Porque se a tempestade vem, e ela vem, uma hora ou outra ela chega, porque a tempestade é imprevisível. Você não sabe quando vai acontecer a tempestade, e ela vem. Mas quando nós entendemos que mesmo a tempestade vindo, o agir de Deus também vai vir, nós temos a confiança que nós podemos continuar seguindo em frente, olhando para frente, seguindo rumo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu convido você a ler esse texto comigo, então, que está lá em Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 22. Lucas, capítulo 8, verso 22, fala assim na minha Bíblia. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus dormiu no barco. Então, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer.
ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E Jesus pergunta para os discípulos: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu clamo a Ti pela revelação da Tua palavra nessa noite sobre todos nós, em nome de Jesus. Que a Tua palavra fale com cada um de nós de forma particular, íntima, e de forma que venha a tratar aquilo que cada coração precisa e necessita. Pai, o Senhor é o único que pode, Pai, convencer. Tu, Espírito Santo, é o único que nos convence. Por isso eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, vem tocar nas nossas vidas e nos ajudar, Pai, a ter mais fé no Senhor e caminhar sobre as águas, caminhar, Senhor, sobre essas tempestades que abatem as nossas vidas, que vêm sobre as nossas vidas, e que dessa forma, Pai, nós possamos sair de lá, Pai, com a Tua voz, com a Tua mão poderosa agindo sobre nós e acalmando, Pai, todo vento e toda água contrária, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler mais um texto, antes de entrar nesse texto que a gente acabou de ler. Tem um texto que fala também sobre uma outra tempestade, que está lá no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, fala de uma outra tempestade. Olha só, eu quero ler com vocês também. Fala assim, Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Fale comigo, pagar a passagem. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. O Senhor também fez soprar um forte vento sobre o mar. Quem fez soprar o vento? O Senhor. O Senhor fez soprar um forte vento. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Então, enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Eu quis ler esse texto para que a gente possa comparar algumas coisas, algumas coincidências, algumas similaridades que existem entre os textos e entender algo já nesse primeiro momento. Que existem certas tempestades que vêm sobre as nossas vidas, que são fruto da nossa própria desobediência ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos juntos aqui ter em nosso coração. Porque muitas vezes passamos por tempestades, passamos por dificuldades no nosso casamento, na nossa família, na nossa saúde, na área financeira. Várias formas de tempestade podem chegar até as nossas vidas. Mas a primeira observação que nós precisamos fazer é que essa tempestade está vindo porque eu desobedeci
a uma direção de Deus para a minha vida? Eu desobedeci aquilo que Deus estava pedindo para que eu fizesse? Jonas tinha uma direção muito clara do Senhor, falando: vá para aquela direção, faça isso. E então Jonas fez aquilo. Foi para outra direção. Foi para longe da presença de Deus. Jonas fugiu da presença de Deus. E isso o que quer dizer para as nossas vidas? Que todas as vezes que eu e você fugimos da presença de Deus para nos ocuparmos com outras coisas, provavelmente tempestades virão sobre as nossas vidas. Provavelmente nós seremos atingidos por ventos fortes. Provavelmente nós seremos atingidos por águas turbulentas, que vão balançar o barco da nossa vida, que vai fazer com que nós possamos ter até medo de morrer. E muitas vezes não vai adiantar a gente repreender a tempestade, fazer campanha contra a tempestade, porque quem enviou esse vento forte sobre Jonas, sobre aquela embarcação onde Jonas estava? O próprio Deus. Não foi o diabo, não foi uma circunstância do clima, do tempo. A palavra fala que o próprio Deus mandou aquele vento direto sobre aquela embarcação e causou aquela tempestade. A ponto de homens experientes, que eram marinheiros experientes, temerem morrer naquele lugar por causa daquela tempestade. E é exatamente isso que a tempestade faz nas nossas vidas também. Porque quando nós nos achamos que estamos no controle, sabemos tudo o que estamos fazendo, mas se estamos fugindo da presença de Deus, a tempestade vem e abala, e nós perdemos o controle. Será que a tempestade que eu estou passando hoje é fruto da minha desobediência ao Pai? Será que a tempestade que eu estou passando hoje é porque eu não estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer? As tempestades da vida, elas vêm sobre nós. Mas o primeiro ponto que cada um de nós aqui nessa noite precisa ter no seu coração é procurar entender: essa tempestade, será que ela é fruto da minha desobediência? Será que eu fiz algo que não deveria fazer? Ou será que eu deixei de fazer algo que eu deveria fazer? Não me responda, mas eu pergunto para você: o que Deus tem pedido para você fazer? Não me responda, mas fale no seu coração: o que Deus tem pedido para você fazer? Deus, Ele sempre está falando, Ele sempre está falando, Ele sempre tem um propósito para as nossas vidas, mas se eu e você fugirmos da presença dEle, cada vez mais nós vamos descendo, porque Ele desceu para um porto, e depois Ele desceu para o porão do navio, cada vez mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, um abismo chama outro abismo. Que Deus nos livre de entrar nesse caminho de Jonas, que Deus nos tenha misericórdia das nossas vidas, para que quando Ele fale, nós possamos entrar na vontade que Ele está dizendo para a gente fazer, fazer aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. E às vezes não são coisas difíceis que Ele nos pede, mas, quem sabe Ele falou para você: perdoe o seu pai, perdoe sua mãe. São coisas simples, mas muitas vezes o que nós fazemos? Fugimos da presença de Deus, como Jonas fez. E eu falo para você, certamente a tempestade chega.
E o interessante é que Jonas, nesse momento, ele paga a passagem para entrar no navio. E sempre quando fugimos da presença de Deus, nós vamos pagar um preço. Muitas vezes é um preço muito dolorido, porque não vai afetar só as nossas vidas, mas vai afetar a vida das pessoas que estão conosco. Quando desobedecemos ao Senhor, nós pagamos o preço dessa desobediência, e nós vamos ferir as pessoas que nós mais amamos. Nós vamos causar dor na vida dessas pessoas, simplesmente porque nós desobedecemos a palavra do Senhor, simplesmente porque nós não queremos fazer aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. E o interessante é que, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Jonas, além de entender por que estamos passando pela tempestade, nesse caso Jonas estava desobedecendo, e nós precisamos olhar para a nossa vida e, estou passando por uma tempestade, estou desobedecendo algo que Deus falou para a minha vida. Mas algo que é interessante é que nós vemos que Jonas, além de ter desobedecido, ele estava passando por essa tempestade sozinho. Existiam muitos marinheiros com ele ali naquele barco. Estavam trabalhando, eram homens experientes, sabiam navegar, sabiam fazer todas as coisas que um marinheiro sabe fazer. Mas quando bateu aquela tempestade, eles ficaram totalmente perdidos e desesperados, ao ponto de cada um rogar ao seu Deus, orar ao seu Deus. E muitas vezes, quando nós vamos nos afastando de Deus, nós nos encontramos sozinhos, e as pessoas ao nosso redor ficam também desesperadas, e todo mundo vai ter uma direção, todo mundo vai ter uma opinião, o que você tem que fazer, como você deve fazer, o que você deve fazer, quem você deve fazer, quem você deve buscar, porque as pessoas que não conhecem a Deus têm os seus próprios deuses. Mas não adiantou ninguém daqueles marinheiros, nenhum deles, mesmo buscando os seus próprios deuses, não adiantava, porque o causador da tempestade estava lá no porão. E o que ele estava fazendo? Estava dormindo no meio da tempestade. E esse é um outro ponto muito importante para que as nossas vidas, para que a gente olhe para as nossas vidas, porque o que acontece? Quando nós saímos da presença de Deus, envolvemos outro na tempestade, e muitas vezes nós ficamos com o nosso coração duro, com os nossos olhos cegos para aquilo que nós estamos fazendo, e nós não vemos o mal que nós estamos causando, e nós não vemos as consequências daquilo que nós podemos estar causando para as pessoas que estão ao nosso redor. E dessa forma é como se nós estivéssemos dormindo no porão do navio, sozinhos, passando por uma tempestade. Eu não sei como você chegou aqui hoje, e eu não sei se você está passando por uma tempestade, mas eu tenho certeza absoluta que Deus conhece o teu coração melhor do que você mesmo. E algo que nós precisamos entender é que as tempestades que Deus envia para as nossas vidas, ela não tem o propósito de nos matar, ela não tem o propósito de nos destruir, mas as tempestades que Deus manda para as nossas vidas, tem o propósito de nos fazer voltarmos para a presença dEle. As tempestades que Deus manda para as nossas vidas, elas nos empurram de volta para a presença dEle, de tal forma que, se nós não endurecermos o nosso coração, nós vamos passar por elas, e vamos chegar lá daquele lugar onde o Senhor tinha planejado para nós, e nós vamos olhar para trás e falar: graças a Deus por essa tempestade, graças a Deus, porque no meio dessa tempestade, eu pude aprender, eu pude conhecer, e eu pude ver a bondade do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos,
um Deus que é soberano, um Deus que pode todas as coisas. A palavra dele não volta vazia, e aquilo que ele decide fazer, ele faz, e não há porta fechada que ele não abra, e não há porta aberta que ele não feche. É tudo sobre ele, ele pode todas as coisas. Então, se essa tempestade, que pode ser por causa de uma desobediência, está acontecendo na tua vida, saiba que essa tempestade quer empurrar você para a presença dele novamente. E o ponto é não endurecermos o nosso coração, é clamarmos a ele: Senhor, nos ajuda, quebra o nosso coração, quebra o meu coração, Senhor, deixa meu coração mais quebrado que arroz de terceira, quebra, porque quando ele quebra, nós podemos ter um encontro com quem nós somos, e aí nós podemos olhar e entender: Senhor, eu preciso mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Senhor, cada vez mais e mais e mais, mais e mais e mais. Agora, voltando para o texto de Lucas, quando nós olhamos para esse texto, olha como é interessante, é semelhante, mas é totalmente diferente. Jesus convida os seus discípulos e fala: vamos lá para o outro lado do lago, vamos lá para aquela direção. Então, o que os discípulos fazem? Eles entram no barco, Jesus entra com eles. Desobedece a palavra, Jonas desobedece a palavra de Deus e paga um preço para entrar num barco sozinho. Os discípulos obedecem à palavra de Jesus, entram com vários amigos e ainda com a presença de Jesus no barco. E então, eles seguem rumo àquele destino que eles tinham. E nesse percurso, o que acontece? Jesus dorme. E quando a gente olha para isso, Jesus dormiu. Sim, Jesus dormiu, porque ele esteve nessa terra em carne e osso. Jesus cansava. Imagina ele pregando em vários lugares, curando vários enfermos, libertando vários cativos. É isso que Jesus faz, salvando várias pessoas da opressão do inimigo. Jesus fazendo tudo aquilo. Quando ele entra no barco e começa a navegar naquelas águas, ele percebe que ali ele tem um momento tranquilo e ele dorme, e ele descansa. Imagina a gente naquele barco ali, vendo Jesus ali, você no barco ali, ó, aquele balanço gostoso daquele barco, e toda aqueles discípulos, aquela galera ali, todo mundo junto ali. Não falam quem estava ali, mas quem sabe estava lá Judas, aquele que ia trair Jesus. Lá estava Pedro, aquele que ia negar Jesus. Estava toda essa galera ali junto. E então vem sobre aquele barco uma ventania, uma tempestade terrível, ao ponto de aqueles homens também ficarem com medo. E quando a gente olha para esse texto, entendam que aqueles homens eram pescadores, eram experientes, eles sabiam, no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Nesse mar existem essas tempestades repentinas. Por causa da geografia desse lugar, existe um monte chamado Hermon, e desce correntes de vento geladas, e passa por duas, tipo um corredor de montanhas, as montanhas de Golã de um lado, e as montanhas da Galileia do outro, e chega lá no mar, e de repente dá essa ventania, essa tempestade. Então, para aqueles homens isso era meio que comum, mas aquela tempestade foi diferente, porque eles ficaram com medo de morrer. Só que
Percebe que os discípulos agora, eles estavam passando por uma tempestade, mas eles tinham feito a vontade de Deus. Eles não tinham desobedecido, e a tempestade eles estavam passando também. É porque a tempestade é para todos, faz parte da nossa caminhada. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas a paz dele está sobre nós. Então, quem sabe, às vezes você está passando por uma tempestade, mas não é porque desobedeceu ao Pai, não é porque também fez algo de errado, mas é porque é algo da vida. E quando nós passamos por tempestades assim, que são coisas da vida, questões inevitáveis da vida, nós não podemos passar nos vitimizando sobre isso. Podemos ser vítimas da circunstância, mas não podemos nos vitimizar com a circunstância. Porque aqueles discípulos, quando entenderam que estava a ponto de morrer, o que eles fizeram? Eles clamaram e correram até Jesus. Quando eles estavam ao ponto de morrer, que o barco ia se destruir, que ia afundar, eles correram ao encontro de Jesus para chamar Jesus e clamar por Jesus. Jesus! Jesus! E quem sabe a tempestade que você está passando hoje, a tempestade que nós estamos passando hoje, precisa ter esse clamor dos nossos corações. Jesus! Jesus! Ei, Jesus! Quem sabe é essa tempestade que nós estamos vivendo hoje, não como Jonas dormindo num porão de navio, mas nós temos que ser como os discípulos, levantarmos diante da tempestade e ir de encontro a Jesus e clamar por Ele. Porque quando clamamos por Ele, Ele vai se levantar ao nosso favor. Quando clamamos por Ele, Ele não vai estar com os ouvidos tapados para não escutar o nosso clamor. Quando chamamos por Ele, Ele vem. Quando chamamos por Ele, Ele vem. Feche seus olhos. Comece a chamar por Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu louvor.
Quando os discípulos eles clamaram por Jesus, Jesus se levantou para acalmar aquela tempestade, porque Deus ele não está lutando contra nós, Ele está lutando por nós em favor das nossas vidas. Ele não quer o nosso mal, e a tempestade que chega não é para nos destruir, mas sim para nos empurrar de novo para a presença dEle. Deus está trabalhando por nós, Jesus está trabalhando por cada um de nós. O Senhor está agindo por cada um de nós. Nós precisamos ter essa confiança no nosso coração e essa esperança em nosso coração. A palavra de Deus fala em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado por Deus, e Ele está trabalhando a seu favor, Ele está agindo a seu favor. Em meio a essa tempestade, em meio a essa tormenta, Ele está agindo a seu favor, Ele está agindo a seu favor, porque Ele te ama. Quando Jesus repreendeu aquela tempestade, e aqueles ventos fortes, os discípulos ficaram amedrontados, ficaram, cara, quem é esse? Que até a natureza obedece a Ele. Enquanto Jesus perguntava para eles, aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Sabe, meus queridos, nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, todos nós, para trazer uma palavra de esperança para as nossas vidas, falando que as tempestades chegam, mas elas não vão nos destruir. As tempestades chegam, mas elas não vão acabar com as nossas vidas. As tempestades chegam, mas elas servem para nos empurrar mais e mais para a presença de Deus e para ver o agir do Senhor por nós. Assim nós vamos conhecer mais e mais ao Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, caminhando para o término dessa mensagem, eu quero convidar todos aqueles que entenderam que essa mensagem foi para você, foi para o teu coração, foi para a situação que você está passando. Eu quero convidar você, aí como você está no seu lugar, em primeiro momento, a colocar a mão no seu coração, para conversar com o Senhor. Quero convidar a todos a fechar os seus olhos. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. E fale com Ele, quem sabe, a tempestade que você está passando é por uma desobediência sua. E aí você fala com Ele, fala, Senhor, eu precisava fazer tal coisa, e eu fiz diferente. O Senhor me mandou fazer isso, e eu fiz aquilo. E eu quero me arrepender, eu quero pedir perdão, Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu fiz errado, eu não fiz certo. Me perdoa, Senhor. Pai, todos esses, Senhor, estão falando contigo em relação a essa circunstância. Vem com o teu perdão, com a tua graça.
A tua palavra fala, Senhor, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que essa palavra seja sobre a vida de todos os meus irmãos que estão aqui, de todas as minhas irmãs que estão aqui. Mas quem sabe você está passando por uma tempestade que você não desobedeceu, que você caminhou na direção que Deus mandou você caminhar, e você está nessa tempestade, e você fala, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo tudo como o Senhor me pediu, mas tem uma tempestade abatendo a minha vida. Essa é a hora de nós nos levantarmos como aqueles discípulos, de nos colocarmos de pé. Então eu quero convidar a toda a igreja a se colocar de pé, para que nós possamos orar e terminar com uma canção. Quem sabe você fez cumpriu essa ordem que Deus trouxe para a tua vida. Deus falou para você, faça assim, e você fez, e parece que está mais difícil. Você fez, vamos para aquele lado. Jesus falou para você, vamos para aquele lado, e você foi, e parece que ficou mais difícil. Eu quero te falar para você, que essa tempestade não é para te matar, não é para te destruir, mas é para que você conheça e veja o agir de Deus por você. Jesus vai agir no meio dessa tempestade. Jesus vai agir no meio dessa situação. Se você crer no seu coração e não duvidar, você vai ver Jesus agindo nessa direção. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim. Eu sei que está, o teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou, e eu vou me esvaziar pra você, Jesus, pra você. Tudo em mim ganhar. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está. O teu amor está ganhando forma em mim. Diga, o teu amor está.
O teu amor está ganhando forma. Eu sei que está. O teu amor está ganhando forma. Cada dia mais. O teu amor está ganhando forma em mim. Quando os discípulos se levantaram e foram até Jesus, clamando por Ele: Senhor, nos salva, salva as nossas vidas. Jesus se levantou, repreendeu os ventos fortes e tudo ficou tranquilo. Tudo ficou tranquilo. E eu sinto no meu coração de nós fazermos um convite de todos aqueles que estão passando por uma tempestade em suas vidas, saírem do seu lugar como um ato simbólico e vir até aqui à frente, ao encontro de Jesus, pedir: Jesus, acalma essa tempestade na minha vida de uma vez por todas. Se você entendeu que essa palavra veio do Senhor para a sua vida, venha aqui à frente. Não se importe com as pessoas, porque os discípulos correram para Jesus e os discípulos correram para Jesus. Nós fazemos isso não para um pastor, não para uma equipe de louvor, mas nós fazemos isso com fé em Deus. Deus é todo poderoso. A palavra do Senhor fala: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalham para aquele que nele esperam. Ei, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, está trabalhando a nosso favor. E eu quero convidar agora os facilitadores de células, os pastores, os líderes dessa casa que estão aqui, que podem vir aqui orar por essas pessoas. Saiam do seu lugar, orem por essas pessoas, em nome de Jesus. E, enquanto isso, eu também sinto no meu coração de fazer um outro convite. E eu só vou fazer esse convite uma vez. Essa é a oportunidade. Quem sabe na tua caminhada diante de Deus, por algum motivo, alguma circunstância, você acabou saindo da presença de Deus. Não que você negou a Deus, não que você rejeitou a Deus, não é isso que eu estou falando, mas que as circunstâncias foram te levando para longe, e o tempo foi ficando escasso para Deus. Eu quero convidar você a correr para Jesus nessa noite também, a vir ao encontro dele. Enquanto isso, nós vamos continuar adorando, e então vamos encerrar essa nossa reunião. Se você é essa pessoa, saia do seu lugar e venha. É uma oportunidade, e oportunidades nós não desperdiçamos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é 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 meu descanso. Cante pra Ele. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aqui. Me guarda em teus braços é em teus braços é meu descanso. Em teus braços é em teus braços é o meu descanso. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou guardado em teu amor. E eu irei por aí. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou guardado em teu amor. Jesus de Nazaré, todos nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos clamando para que o Senhor venha e repreenda todo vento desfavorável, toda água turbulenta sobre as nossas vidas, toda tempestade que se levantou. Nós pedimos a Ti, Pai, Jesus de Nazaré, venha a nosso favor e acalma essa tempestade nas nossas vidas. E como a Tua palavra fala, que tudo fique tranquilo, Senhor. Pai, clama ao Senhor que a paz que excede todo entendimento seja derramado sobre o coração de todos nós nessa noite. Que possamos sair daqui sabendo que o Senhor é um Deus que está trabalhando a nosso favor, que o Senhor é um Deus que está agindo a nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos leva de encontro a Ti novamente. Muito obrigado. Pai, eu peço que o Teu amor venha sobre a vida de cada um aqui,
Que a paz do Teu Espírito Santo, as consolações do Teu Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Nos dá uma semana abençoada, onde possamos, Senhor, resplandecer aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, e que possamos, Pai, ser transformados de glória em Cristo Jesus. Amém, igreja? Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! O Senhor é bom. Vai passar. Você não vai morrer nessa tempestade. Vai passar.